essa responsabilidade para alguém ou você vai assumir a responsabilidade? Então, eu acho importante a gente diferenciar modelos e padrões de nós mesmos, né? Porque eles servem de inspiração, não de cópia, não de replicar, não de ser igual a alguém, né? E aí você me quebrou a pergunta, porque eu ia te perguntar onde você buscou informações, você já falou para mim onde você buscou, né? E hoje, se você tivesse que falar para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, além de seguir você e me seguir para ter informações. É engraçado, né? Porque eu trago informações de um jeito e você de outro. Mas a gente acaba falando a mesma coisa, né, Letícia? Eu ia falar para você assim, diz para o pessoal, dá uma dica de como eles podem buscar isso. Do tipo, você buscou em livros e outros lugares. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, eu continuo buscando, a minha busca é sempre constante, eu tô sempre lendo, eu sou eterna aprendiz, eu amo estudar, eu sou viciada em estudar, e eu tô sempre lendo alguma coisa, eu tenho uma assinatura que chama Medium, que é como se fosse um jornal digital, e lá eles estão sempre atualizados, rotinas, eu procuro esses temas, então é um jornal. Como eu não consumo notícias, eu não assisto notícias, desde que começou a pandemia, isso estava me afetando muito, então eu decidi parar. Foi uma coisa que eu tive que dizer não, como eu disse aqui, tem coisas que a gente precisa dizer não, quando você percebe que não está te fazendo bem, e tá tudo bem, não precisa, sabe, não sinta essa pressão, você tem que estar informado o tempo todo, você precisa saber, não tem. Eu parei de ver notícia total e isso não me afetou em nada. Pelo contrário, eu me sinto muito melhor. E eu estou investindo esse tempo em coisas mais melhores, né? Então, eu gosto muito de ler. E eu também converso com outras pessoas. Eu sempre estou postando sobre a minha rotina no meu Instagram. Eu mudo a minha rotina, é muito flexível, porque eu trabalho no hospital, como eu falei. Então, cada dia é meio que de um jeito, mas eu já sei, assim, qual é o ritual, né? Como se fala, como se fosse um ritual mesmo. Eu já acordo, já é meio que automático. Eu escovo o dente, bebo água, arrumo a cama, faço exercício, faço uma leitura, e aí eu já tenho o que eu vou estudar. Então eu tenho clareza do que eu quero, assim. Eu faço as minhas metas, meus objetivos, e eu alinho as minhas metas com os meus hábitos, com a rotina. Então tá tudo interligado. Não tem como você falar assim, eu quero muito passar no concurso, mas você não está tirando nenhum tempo para estudar, você não inclui isso na sua rotina, você não faz um. A gente sabe que as pessoas que estudam muito, você precisa fazer exercício, você precisa cuidar da sua saúde mental. Não é não é como é que se fala, um a mais, um plus, não, é uma necessidade Sim, básica. faz parte do conjunto, né? Faz parte do conjunto, exatamente. Então, é isso, você sempre está procurando melhorar, você seguir pessoas que te inspiram, você consumir também no YouTube, consumir no podcast, procurar assuntos assim, porque muitas vezes a gente, igual você falou, a gente repete padrões que a gente vê. Isso é o normal, porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele não quer pensar por ele mesmo. A gente está ali atuando no sistema 1 o tempo todo, que é o sistema rápido do nosso Sim, cérebro, que você não tem que superficial. pensar. Uhum. Então é fácil a gente só copiar as pessoas, é fácil a gente só fazer o que todo mundo está fazendo, e ali você se encaixa, você se sente acolhido, porque todo mundo está fazendo aquilo. Mas a partir do momento que você não está feliz onde você está, se você não está feliz com alguma parte da sua vida que você quer melhorar, então você precisa mudar, você precisa sair ali do que todo mundo está fazendo, tentar fazer uma coisa nova. E por mais que não dê certo, você tente de novo, tenta outra coisa. Procura pessoas que estão nessa linha, assim, procura pessoas no Instagram. Se você não conhece ninguém, como eu não conhecia ninguém, ninguém próximo a mim fazia, sei lá, acordava às 5 da manhã. Eu não conhecia nenhuma pessoa. Então, eu comecei a procurar podcast, eu ia para o trabalho, ficava ouvindo. Aí a pessoa falava: Nossa, eu estou fazendo isso, está funcionando muito bem para mim. Aí eu ia e tentava. Tem pouco tempo que eu comecei a pesquisar mais sobre os efeitos da cafeína na rotina da manhã. E eu mudei a minha rotina de café, porque eu fazia o que todo mundo faz. A pessoa que toma café, como é que você acorda de manhã, você faz o quê? Qual a primeira coisa que você faz? Primeira coisa que eu faço eu vou te falar já, tipo, eu programo o meu relógio para despertar 10 minutos antes do meu horário de levantar. Porque Uhum. aí eu acordo
e eu tenho um tempo para eu cochilar, assim, do tipo, readaptar, porque eu acordo cedo, eu acordo 5:30 da manhã, né? Então, eu faço isso. Eu vou ao banheiro, faço o que eu tenho que fazer no banheiro, tudo, chamo a minha filha, tomo um copo de água, e aí eu vou preparar as coisas dela. Então, eu já tenho mais ou menos um fluxo do que eu faço de manhã. Essa é a minha rotina da manhã. Eu só vou tomar café depois que eu já fiz a lancheira dela, já levei ela ao banheiro, já dei café para ela, entende? Eu criei um lapso de tempo ali, uns 20 minutos, 30 minutos, da hora que eu levanto, tomei água. E eu não tinha esse hábito, viu, Letícia? Eu fui desenvolvendo, olhando as pessoas, você inclusive, porque antes a primeira coisa que eu fazia era, vou tomar um café. Fazia o leite dela e tomava um café também, entendeu? E eu vou tomar cafeína mesmo só já quase 1 hora depois que eu levantei. Então, é Sim, isso. como eu estava falando, eu comecei a pesquisar mais, me interessar. Eu tomo café todo dia, mas por que que eu tomo café todo dia? Eu já tenho um hábito, né? Eu acordo, depois que eu faço essa sequência dos meus hábitos de manhã, na hora de ler, eu preciso estar bebendo alguma coisa. Já é um hábito ali mecânico, de conforto. É bom você estar ali no frio segurando uma canequinha. Tipo, é um confortante, entendeu? É uma coisa gostosa de fazer. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa questão dos efeitos da cafeína, né? E aí, quando a gente acorda, assim, na primeira hora que a gente acorda, o nível de cortisol tá muito alto, tá lá no pico, que é aquele hormônio do estresse, tá lá no pico. Então, tudo que você não precisa é mais estresse. Não, quando você junta esse pico de cortisol com o pico de cafeína, não é uma combinação legal. Principalmente se você sofre com ansiedade, com estresse, com coisas assim, não é uma combinação legal. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu pesquisei, né? E aí eu descobri que o pico de cortisol ele começa a diminuir de 2 a 3 horas, dependendo de cada pessoa, varia um pouco. Mas de 2 a 3 horas o seu pico de cortisol começa a diminuir. Então, essa é a hora que eu vou e tomo meu café. Café com cafeína, né? Então, eu fiz essa mudança. Em vez de eu tomar café, eu tinha um hábito de levantar imediatamente, já fazia o café com cafeína ali com o estômago vazio e porque eu tinha, era um hábito, não era nem porque eu queria o café, porque é um hábito mesmo. Mas aí, depois disso, comecei a fazer isso e minha energia mudou, assim, totalmente. Uma mudança simples. Agora, quando eu acordo, quando eu vou ler, em vez de eu fazer o café, eu faço um chá, porque eu gosto desse momento de beber, de segurar a caneca. É um ritual É para o mim, não tem conforto, como. ele te Sim. equilibra com outras coisas, né? E eu acho que o meu cérebro já associou a leitura com alguma bebida, então eu Aham. já é uma Não, e não coisa só assim que isso, o já ambiente, está conectado. o sentar, o conforto, né? É um acolhimento, digamos assim. Sim, é confortante. Então eu faço isso e depois que aí eu vou estudar, eu tenho minhas horas de foco assim total, que eu não mexo no celular, deixo o celular em outro cômodo, eu deixo a minha mesa arrumada. Então tudo isso são mudanças pequenas que você vai fazendo para deixar mais fácil para você, para tipo tentar diminuir a resistência. E aí depois, quando dá umas 8 horas, porque eu acordo às 5, quando dá umas 8 horas, aí eu faço um café com cafeína. E aí eu tomo café, então eu fico com essa energia até mais ou menos 1, 2 horas, lá para as 2 horas que a minha energia começa a diminuir. E geralmente nessa hora eu já fiz tudo de difícil que eu tinha que fazer, coisas que demandam mais. Já consumiu Então, sim, o pico. mas são pequenas. Aí hoje eu postei isso no meu stories explicando, e uma menina falou: Nossa, eu tenho muita ansiedade de manhã e eu fico com palpitação, com tremedeira, mas eu não consigo parar de tomar o café. E assim, o café ele é um vício mesmo, um vício químico, Sim, emocional e tudo. A gente ama café. Quem ama café, ama café. E, e é uma coisa que a gente toma todos os dias, né? Então a gente tem que pensar assim, tipo, reavaliar, tipo, ver como que a gente pode deixar isso de uma forma mais não tão agressiva para o nosso corpo, que para fazer bem, né? Para a gente usar os sim. benefícios e não os malefícios. E não só afetar, a gente está falando de físico, né? Mas tem toda a questão emocional, né? A questão quem você falou, do conforto, que eu falo do acolhimento. É um autoconhecimento, você entender o que te dá conforto. E aí eu vou usar o teu negócio do café para eu dar um exemplo meu também. A gente estava falando, né, você perguntou para mim qual que era a minha rotina, né? E aí eu fui alterando a minha rotina, porque minha rotina inicial era levantar, antes de acordar a minha filha, e antes de ir ao banheiro, eu levantava, punha água no fogo para ferver.
Aí ia fazer minha higiene, voltava, passava o café, porque eu já fazia o bule para o dia, né? Depois ia acordar ela e fazer o restante do leite dela, arrumar as coisas. O que que eu comecei a fazer? Mudei e comecei a fazer primeiro a higiene no banheiro, depois ir fazer e tal, e o café seria a última coisa. E eu notei que eu estava ficando nervoso, irritado, mas não é pela falta da cafeína, era pelo conforto, porque eu acordo tenso, como exatamente como você falou, você acorda com o cortisol alto, mesmo porque no momento que você está dormindo, o teu sono vai nos picos, né, do seu ritmo de sono, e você sonha, você faz a sua higiene de informações, né? A memória vai trabalhando ali para você poder começar o dia com o seu copo mais vazio, né? Para você poder encher o seu copo. E você acorda disso, porque quando você desperta do sono, tem a letargia que a gente estava falando, né? Da sua mudança de rotinas. Tudo isso faz parte. É orgânico, né? E a gente tá com a nossa letargia ali e o cortisol vai tirar a gente da letargia, né? E ele é muito amigo da adrenalina, da noradrenalina, enfim, todas as coisas que vão trazer o ânimo, né? E aí o café, eu já estava divagando aqui para a parte científica, e deixa a gente vai bater papo sobre isso. Mas o cheiro do café me agrada, Letícia. O cheiro do café. Muito mais do que o sabor e o ato de tomar o café. Eu gosto, de ter minha xicrinha e tal. Mas o cheiro do café me dá calma, porque eu gosto. Então, o que comecei a fazer? Enquanto eu estou preparando as coisas, eu deixo o café passando. Então, a cozinha fica aromatizada. Para mim é como se fosse um incenso. Que ridículo, né? Que Compra um bizarro. incenso de café, um perfume de café. Pior que é verdade. O cheiro do café me dá uma satisfação. E aí a cozinha fica perfumada com o café, né? Cheiro de chamate também eu gosto. Então, às vezes, minha filha pede para levar chá para a escola, então eu vou lá e faço um chamate para ela de manhã, para ela levar. Então, eu perfumo a cozinha com alguma coisa, ou com o cheiro do café, que é o que eu mais gosto, ou com o cheiro do chá, porque é útil, vai fazer ali. E aí eu comecei a tomar não café mais puro, e sim café com leite, com menos café, né, cafeína ali. E comecei a fazer os ajustes. Então, o meu primeiro café puro do dia costuma ser à tarde. Minha primeira xicrinha depois do almoço, por exemplo. E a dose diminuiu, mas o perfume do café que eu sentia falta não faz mais falta. Então, eu meio que deixei a minha rotina mais completa. Olha que interessante, né? São os agrados que a gente faz para nós mesmos, né? Sim, e eu uso também nessa parte de criação de hábitos. É muito importante a gente ter alguma coisa ali como recompensa, como conforto, né? E eu uso, como o café é uma das partes, assim, as partes que eu mais gosto no meu dia, é a parte que eu sento ali, tomo café com calma. Por isso que eu acordo cedo, que eu gosto de tomar um café ali sem pressa, tranquila, sem barulho, e tipo velha mesmo. Mas eu gosto desse momento e o que que eu faço? Eu uso esse café, essa parte esse ritual do café como uma recompensa por eu ter levantado, feito meu exercício no frio. Eu reconheço a minha dedicação, porque eu poderia muito bem falar, não, eu vou ficar deitada aqui mesmo até a última hora, ou então eu tô de folga, não preciso acordar cedo. Eu só vou trabalhar agora, vou começar no meu próximo trabalho dia 29. Então, tecnicamente, eu tô sem trabalhar nessas 2 semanas. Eu poderia, sei lá, vou dormir o dia inteiro, não vou fazer nada. Mas eu continuei a minha rotina até nesses dias, sempre. Eu continuo sempre a mesma rotina, da forma que é possível, né? Como eu falei, é super flexível, depende, coisas acontecem. Mas a rotina, ela ajuda muito, principalmente em situação, assim, que você tá numa situação ruim. Quando você tá numa situação mais difícil, eu percebi muito isso comigo, quando você está numa situação de muito estresse, quando eu trabalhei com um paciente com Covid positivo, eu comecei a trabalhar no hospital e aí depois de umas 2 semanas eles falavam, não, a gente vai ter que, todo mundo vai virar Covid positivo, e é isso. No outro dia já estava cheio de Covid positivo lá, a gente não teve treinamento, sabe? Foi uma mudança brusca, assim, e eu sofri muito, foi aí que eu vi o tanto que os meus hábitos estavam me ajudando, né, a lidar com essa situação, porque eu vi uma situação de muito estresse assim no trabalho, eu parava um pouco, eu ia no banheiro, eu respirava fundo, eu sabia formas de me controlar, e em situações que, se eu não tivesse aqueles hábitos de meditar, de fazer um exercício, de fazer a minha rotina ali de manhã,
eu estaria surtando na situação, como muita gente estava. Como eu vi muita gente surtando lá no meu trabalho, assim, enfermeiro, pela situação que era muito estressante, entendeu? E eu acho que ajuda muito, assim, a rotina, principalmente em situação de estresse. E você cria meio que um escape, né? Você sabe que é interessante, né? Quando a gente está fazendo terapia e eu faço terapia conversando, né? Psicoterapia mesmo, e eu faço a terapia com a hipnose. E uma das coisas que a gente constrói durante a hipnoterapia é o lugar seguro. Porque quando a gente vai lidar com processos traumáticos, ou dificuldades, ou ansiedade, a gente tem uma tendência muito grande de experimentar as coisas, de reviver as coisas facilmente. E se você não tiver um contra-gatilho, como se fosse um antídoto, você se perde e você entra nesse fluxo. E eu vejo o que você faz com relação à sua rotina, não que seja um apego, não é isso, porque se você tiver que mudar, você já tem maturidade para se ajustar, né? E conhecimento também. Mas o negócio é, você encontra no seu processo normal, no seu cotidiano, uma pausa. Então, quando você está lá, trabalhou com Covid, e você viu aquele caos todo, e enfim, não importa, porque eu não quero trazer de volta à sua memória o que você experimentou, mas passando por tudo aquilo, chega em casa, tira aquela roupa covidenta, faz a sua Não, eu tinha que higienização. tomar banho, eu tinha que tomar banho no hospital, a gente tinha que levar a roupa lá, trocar de roupa lá, e chegava em casa, eu tomava banho de novo. Então a minha pele estava tão seca, eu tomando Roacutan, que eu tive problema de pele. Nossa, foi um caos, caos. E aí você se salva depois que você tem um sono, que você consegue dormir ali, né? E você já sabe que você vai ter de manhã passos. Quer dizer, antes de você entrar no modo ansioso ou no modo produtivo, né? Qual seja a sua escolha, né? Ali, né? Não vamos entrar nesse mérito. Você vai ter um tempo seu. Então aquilo vira o teu jardim, tipo aquele monte de concreto e aquele jardinzinho com a tua florzinha. Então você cultiva aquilo. E aquilo vai ficar presente na tua memória, Letícia, de uma forma que vai ser o teu lugar seguro. Então você tá lá e você já pensa assim, tô acabando, o meu expediente vai acabar daqui a pouco, vou voltar para casa. E você vai ter o que te esperando no seu jardim? É isso. Então, eu falo da hipnose disso, né? Que a gente cria um lugar seguro para quando você estiver numa situação tensa, você lembrar daquilo e você volta para lá. Você vai se, a palavra não é bonita, mas você vai se condicionando a pensar em contra-gatilhos. Ou seja, vai trazendo e chega um ponto em que fica normal. Hoje, o quanto você para pensar na tua rotina? Nada, né? Não para nada. Eu só faço tudo automático e às vezes eu tiro um dia da semana. Eu sigo a rotina sempre até no final de semana. E mas eu geralmente eu tento tirar um dia assim da semana que eu vou fazer sem rotina, um dia livre que eu vou fazer o que Casual eu day. quiser, o que eu tiver vontade. E eu fico na tentação de fazer aquilo, sabe? Parece que o hábito faz parte de você, ele é você. E no cérebro tem essa parte do cérebro, eu acho que é a basal ganglia, Uhum. Ganglio basal. ganglia basal, eu acho que é a tradução, que depois que o hábito vira o hábito mesmo, ele não é controlado mais, ele passa para essa área do cérebro, que você só faz, você não pensa aqui para ligar a luz, você não pensa para escovar o dente, Ele vira um você não pensa para automatismo. fazer várias coisas. E isso é bom porque isso salva energia. Já pensou se a gente Exatamente. tivesse que aprender tudo? Meu Deus, onde é a luz da minha casa? Meu Deus, onde que está o café? Onde que eu vou escovar o dente? Tem que fazer isso. Mas não, o nosso cérebro ele arruma ele consegue organizar essas formas de deixar as coisas mais fáceis para a gente. Então, quando você Sim. torna disso um hábito, que geralmente é o último estudo que eu vi, foi feito aqui na Inglaterra, que leva, em média, 66 dias para você formar um hábito. Para você, É. para esse hábito, depende muito do hábito, ou não é É. uma coisa assim universal, porque depende do hábito. Se você quiser correr 5 quilômetros por dia, ou se você quiser arrumar sua cama, são hábitos totalmente diferentes. Então depende muito, mas a partir do momento que vira um hábito, em um ponto vira um hábito, você pode dedicar a sua energia para outra coisa, para aprender uma coisa diferente, para você. É bem o que você falou, de você liberar espaço. Atenção. Pronto.
Você não tem que prestar atenção, né? O lance do basal é que essa área do cérebro é a área que controla as coisas motoras, né? Não motora, literalmente, de movimentação, mas funções básicas primárias nossas. E quando vira um hábito, você tira a sua atenção dele, né? Você sente uma coisa no teu olho, você vai e põe a mão no olho, não é? Quanto você pensou nisso? Você talvez nem tenha lembrado que você está de óculos. Então você bate na lente, porque é tão automático, tipo, é quase igual a reação da ansiedade, de você ver o fogo e você já tem uma reação de afastar, sabe? Porque você tem o instinto da queimadura presente, por mais que você nunca tenha se queimado. Enfim, o hábito, o Letícia, ele vai ter a ver com o engajamento da atividade, com o conforto da atividade, com a necessidade da atividade. O hábito é um ciclo, entendeu? De gatilho, de sequência e de resultado. E aí você inclui nessa conta a satisfação da realização. Então você cria 4 etapas do hábito antes dele se tornar algo absorvido pelo seu corpo automatizado, né? E aí vai, assim, há pessoas que dizem que são 20 e tantos dias, há pessoas que dizem 60 dias. Vamos falar de aprender a dirigir? Quanto tempo você acha que você levaria para você automatizar o processo de troca de marcha, por exemplo? Sem precisar olhar, saber que o seu pé vai ter que levantar e cada carro tem uma marcha diferente. O quanto o seu pé tem que sair do assoalho para você engatar a marcha. Entende? Uma vez que você sabe que você tem que levantar o pé e mexer na manopla ali no encaixe, você já entende que existe nível de pressão. Entende? E são processos de construção. Então, o hábito constrói outro hábito que vai sendo polido. E a rotina é isso. Quando você não pensa mais na rotina, até a adaptação da rotina vira natural. Não deixa de ser estressante. Olha que legal. E é uma adaptação, é o nosso instinto de sobrevivência. Porque o estresse consome a gente, né? Filosofei, hein? Desculpa. Não, é assim, eu concordo total com isso. E a rotina, ela só tem benefícios, assim. Eu acho que não, se a rotina não tá funcionando, tem alguma coisa que não tá certa. E não tem, eu acho assim, não tem por que não fazer. Você precisa, é um estudo de você mesmo. É você abrir um livro ali, quem é a Letícia, o que que você precisa agora, o que que a sua mente precisa agora. E você pode associar e você usa a rotina para o seu benefício, para você alcançar o que você quer, para você se tornar a pessoa que você quer ser. É um E meio, né? é um Uma meio de você ferramenta. alcançar as coisas que você quer, porque isso facilita. Se você quer aprender inglês e quer virar fluente em inglês, a melhor forma que você pode fazer é tornar um hábito. Muda o seu celular para o inglês, depois, no começo é confuso, mas depois você acostuma. Começa a escutar coisa em inglês. Quando você for entrar no ônibus, já torna aquilo um hábito. Ah, vou escutar um podcast sobre uma coisa ali que eu estou interessada, uma coisa que você já conhece um pouco, uma coisa que você já gosta. De manhã, lê um livro que você gosta, faz coisas que sejam prazerosas também. Não só que seja assim, vou fazer tudo na base do ódio para sempre. E eu acho que não funciona muito assim. Pode até funcionar por um tempo você fazer as coisas assim na base do ódio, mas não é sustentável a longo prazo. E assim, o meu foco é sempre a longo prazo. As coisas assim imediatas não, a maioria das coisas imediatas não tem resultado imediato, ou então tem um resultado imediato ruim. Sim, não Então, satisfatório. a gente precisa estar sempre ali trabalhando na nossa neurodisciplina, que é um músculo, eu vejo como um músculo, porque quanto mais você vai fazendo, é meio que uma reação em cadeia. Você fez a sua lista ali de tarefas, você sabe o que você precisa fazer, você acordou, já fez aquilo ali, isso muda a sua percepção de você mesmo. Então, a sua confiança melhora, você começa a acreditar mais em você, você começa a querer melhorar, você tira o foco de várias outras coisas abstratas, assim, a política, coisas assim totalmente fora do seu controle, e você foca em você, naquele momento que você tem o controle, que é a sua manhã, ou que é a sua noite ali, o final do seu dia, que vai determinar a sua manhã também, porque, como eu falei, tá tudo interligado, não tem Sim. como você cuidar só da sua saúde, da sua rotina matinal e você não ter rotina noturna nenhuma, você ficar fazendo tudo para
tudo que você pode fazer para piorar seu sono, você vai ter uma rotina matinal ruim. A mesma forma, você não tem como você cuidar só da sua saúde mental. Tá tudo junto, a sua cabeça É tá um com o seu sistema. corpo. Igual a gente conversou aquele dia, tem gente que fala, eu só preciso cuidar da minha saúde mental. Não, você tem que cuidar da sua saúde. Se você tá bem fisicamente, o seu psicológico também melhora. E vice-versa. Então, você tem que estar criando um balanço ali, e Um a rotina equilíbrio. é um meio perfeito para você criar isso e adaptar ao jeito que funciona para você. E é interessante que a gente tem muito. Eu tenho duas coisas que eu observei na sua, no que você falou. A primeira coisa é que a gente tem sempre uma dualidade, né? A gente está acostumado com isso, bem e mal, certo e errado, é, produtivo e improdutivo, sabe? Calmo e nervoso. A gente não tem um fluxo ali, tipo um degradê. A gente está sempre ou uma coisa ou outra, né? E isso acaba gerando crenças na gente. A gente vai, sem querer, instalando essas crenças que depois viram barreiras, pedrinhas que a gente tem que ultrapassar. E quando você começa a ter a parte da neurodisciplina, né? Que a gente vai falar sobre isso em outro episódio, pelo amor de Deus. Eu fiquei tão feliz que você falou disso, porque é um assunto que eu sempre gostei, mas que eu nunca dediquei muito. Então eu vou me preparar para a gente fazer um episódio só disso, hein? Já põe na sua agenda aí, na próxima. Então, eu também amo esse tema, eu adoro esse tema. Na próxima temporada a gente vai fazer, ou nessa mesma ainda, mais para frente, né? Senão você vai cansar de mim. Brincadeiras à parte, quando a gente tem essa história de lá e cá, né? De uma coisa ou outra, e a gente não curte as pequenas coisas que são parte do processo, né? A gente deixa passar e se estressa e luta, e aí vira a força do ódio. E olha a crença negativa que você está instalando em você. Do tipo, uma coisa é você brincar assim, nossa, eu tô tão cansado, mas hoje eu fui para academia na força do ódio. Você está falando aquilo metaforicamente. Porque quando você começa a fazer exercício, você se liberta daquilo, você nem pensa que você dormiu pouco ou que foi estressante. Mas quando você Ninguém vira. se arrepende de fazer exercício. Não Então, existe uma pessoa que foi para academia, nossa, me arrependi de ter ido para academia, me arrependi de ter. Não, você não se arrepende, é só difícil na hora de ir. Você tem que é, romper aquela resistência ali e você vai ter os benefícios, mas demora um pouco. Você tem que pagar o preço e depois você recebe. sim. E mesmo a leitura. Você fica levando, empurrando, não vou, depois eu começo. E quando você começa a ler, você não consegue mais parar de ler, porque você foi cativado por aquilo, né? A experiência ficou agradável. Então, a gente vai aos poucos mudando esse padrão de pensamento, né? De você transformar o ódio em alegria, porque não tem que ser assim. E o lance da neurodisciplina são as pequenas conquistas. E aí a gente fala do incentivo, do tipo, você ter um mentor, um professor, que te incentiva quando você acerta um exercício, ou que te congratula quando você escreveu direitinho, não teve nenhum erro, teve poucos, sabe? Que você vai tendo pequenos progressos. E a sensação que você tem quando você tem pequenos progressos, ela é física, ela é neurológica, né? Você tem doses de satisfação ali que está acontecendo. E aí, a gente entra na sua própria programação, do tipo, o quanto a gente está pronto para poder ter satisfação com essas pequenas coisas, né? Ficar pensando lá no gigante, tipo, vou entrar na faculdade, mas, cara, eu errava das 40 questões de matemática, eu errava 20, hoje eu erro 30, eu acerto 30. Ou seja, eu estou melhorando. Não é o ideal? Não. Mas eu estou a caminho de. Então a gente vai mudando a nossa perspectiva. E a gente é bom que o hábito, a rotina, ajuda a gente a ter essa noção de realidade, né? Olha que Não, volta. sim. Sim, é muito sobre isso, porque essa questão da rotina de hábitos, o foco não é na meta, o foco é na jornada. Você tem um guia, você tem uma meta, é um guia, é uma coisa ali para guiar os seus comportamentos, para você deixar tudo alinhado. Mas não é o foco não é o objetivo final, porque você sabe que você vai chegar lá, você sabe que você vai conseguir aquilo ali que você está trabalhando para conseguir, mas você tem que focar toda a sua atenção naquele momento ali presente. Quanto mais você se foca no presente, em cada coisa que você está fazendo, mais paz interior você sente. Eu sinto muito isso quando eu paro de ficar pensando coisas no futuro demais ou muito no passado e foco ali no presente. E isso vai trazendo muito mais tranquilidade para a gente
agir de uma forma melhor, né? Com os nossos Sim. hábitos, com a nossa rotina e tudo mais. Eu brinco que nossa atenção é como se fosse uma lanterna, né? E quanto mais distante ela está do lugar, mais ela ilumina, certo? Só que a qualidade dessa luz é fraca. Então, quanto mais próximo e mais alinhado com o que você quer enxergar, melhor é. Então, a gente vai treinando a nossa percepção para que a gente possa manusear essa lanterna, né, essa atenção, da melhor forma possível. E quando a gente elimina frustrações, primeira coisa, né? E inclui recompensas, né, que vai trazer satisfação, a gente está um passo adiante de tirar da frente coisas que estão bloqueando essa luz da atenção, sabe? E existe uma diferença muito grande entre você condicionar e você incentivar, né? Porque a força do ódio está no condicionamento. E o incentivo está na força da Tudo está satisfação. alinhado com a forma que você percebe as coisas, a forma que você interpreta as coisas. Por exemplo, está Exato. chovendo. A chuva, ela é só a chuva. Ela é algo que você não tem como você controlar. É uma coisa. Você não pode fazer nada para parar de chover ou para começar a chover. Mas qual é a sua percepção da chuva? Para uma pessoa, ai meu Deus, eu amo a chuva, ficar em casa. Para outra pessoa, que horrível esse tempo. Eu sou a pessoa que sempre reclama da chuva. Agora que eu tô me controlando mais, porque aqui na Inglaterra o tempo é Só chuva. horrível. Aqui o tempo não é bom mesmo comparado com o Brasil. Aqui está chovendo, sempre meio grey, tudo escuro. E assim, mas essa é a minha percepção. Quando você conversa com um inglês ou com uma pessoa que gosta, por exemplo, meu marido ama. Ele ama quando tá chovendo, ama quando tá frio. E essa é a percepção dele. Então, cada pessoa, tudo, você, basicamente é assim, você cria o seu próprio sofrimento. Aquilo ali está acontecendo. Qual é a sua posição com relação a isso? Você vai criar sofrimento para você, falar que coisa horrível, odeio isso, todo aquele padrão que você vai lhe repetindo na sua cabeça várias vezes, que vai criando emoções, porque E porque assim, gatilhos, né? cada pensamento que você vai colocando ali na sua cabeça, repetindo, repetindo, ele vai criando uma emoção no seu corpo. E E isso vai associando com refletindo. isso. Sim, então vai associando. Então, cada vez que acontecer isso de novo, vai ser um gatilho para você se estressar com a chuva. Ou você se estressar, ai, vou perder o ônibus, vou chegar atrasada e vou. Então, tudo isso vão associando, né, as coisas. E olha o nível, olha só, vamos fazer um exercício mental. Você não gosta de chuva, o barulho da chuva é o suficiente para você já falar, putz, já te dá aquela, você já dá uma murchada. Aí você, olha, aí você ouve o barulho da chuva em qualquer situação. Já, aí olha a conexão que você vai fazendo. E aí você tá um belo dia, um dia de sol lá, e de repente você ouve o som da chuva numa propaganda de televisão, no rádio, numa canção, enfim, o que for. O som da chuva vai inconscientemente acionar o mecanismo do. Olha só, a gente vai minando a nossa percepção, vai moldando ela, vai usando a Mas plasticidade de é forma negativa. O bom é que a gente pode perceber isso e mudar, porque graças a Deus existe a neuroplasticidade, você pode mudar essas Exato. percepções. E eu faço o que eu faço para mudar um pouco isso. Eu estou tentando muito me controlar nessa parte da reclamação, da chuva, do tempo, porque infelizmente não dá para controlar. E eu gosto até de colocar música na Alexa, que negocinho que fica tocando música de chuva, e eu fico, ai, que delícia, tipo, né? Tentando mudar ali a programação, mas é difícil. Acostumar, né? Sim, para tipo, você criar novas crenças ali, você tentar tirar aquela crença antiga de que chuva é ruim, que chuva atrapalha tudo, e que a chuva é confortante, que a chuva faz as plantas crescerem, que, enfim, tem várias coisas boas da chuva também. E aí, para a gente poder terminar nosso papo, infelizmente, se você tiver que olhar para trás hoje e fazer uma comparação da Letícia de hoje com aquela de antes que não tinha as rotinas, que não tinha internalizado essa ideia de que é bom, de que é importante você ter pelo menos um mínimo de disciplina, de autocontrole mesmo, de se conhecer e de se adaptar. Como que você vê essa diferença
das Ah, Letícias? gritante, gritante. Quando eu me imagino, assim, na vida que eu vivia antes, era a mesma situação, assim, o tanto que é uma coisa, o tanto que as mudanças afetam tudo, né? A minha vida antes era, eu morava em uma casa compartilhada com várias, com outras pessoas também, porque a gente não tinha ainda condição financeira para pagar um lugar só para gente. E eu não tinha tempo para estudar, não tinha tempo, né? Falta de organização, eu deixava tudo para cima da hora. Eu acordava, deixava para dormir à tarde, deixava para fazer várias, tentava fazer várias comidas difíceis no meio da semana, depois do trabalho as coisas davam errado. E toda essa adaptação, assim, a minha transição da vida, sei lá, assim, só de estudante para uma vida adulta, de trabalhar, de estudar, de fazer tudo por mim, foi uma transição muito rápida. Então, eu tive que me adaptar a tudo muito rápido, a cultura, língua, ficar longe da família. Foi, assim, uma transição muito estressante para mim também. E eu não. Esse fato de eu não ter rotina, de não ter organização em nada, deixava a minha vida muito mais difícil. Eu sentia que eu não tinha controle de nada na minha vida, que eu podia só, seja o que Deus quiser, deixar a vida me levar, e ela estava me levando para um lugar que eu não queria ir, que eu não estava gostando. Até que chegou um momento que eu percebi que o incômodo, ele é bom. Porque enquanto uma coisa não incomoda, você não vai mudar. Enquanto aquilo ali está confortável, às vezes você está numa zona de conforto que é desconfortável, mas você está de boa lá. Mas quando aquilo ali começa realmente a te incomodar, você vai mudar, você vai parar, não importa se você não tem tempo, você vai criar uma forma, você não importa como, mas você vai fazer. E eu vejo assim, a minha vida mudou totalmente, principalmente a forma como eu lido com as coisas. Antes eu era uma pessoa muito reativa a tudo, então tudo que acontecia eu não pensava, eu não tentava resolver o problema, eu só reagia, ai que saco, não sei o quê, por que que isso acontece comigo, por que que as pessoas fazem isso comigo? Eu ficava, tipo, tentando jogar a culpa para alguém, reclamava muito. Isso foi inclusive um ponto que me fez acordar, porque meus amigos chegaram para mim e falaram, Letícia, você está reclamando muito. Muita gente queria estar nessa sua situação hoje e você tá só reclamando, você tá infeliz com tudo, nada é bom para você. Aí isso foi assim, que eu falei, meu Deus, realmente, não importa se você não consegue ser feliz com o que você tem hoje, você não vai ser feliz com nada. Isso foi uma coisa que eu aprendi praticando gratidão todos os dias, escrevendo todos os dias. Isso foi uma coisa que eu coloquei na minha rotina da manhã, porque eu queria mudar. E eu comecei a praticar coisas. Por que que eu sou grata hoje? Eu ia lá e escrevia. E era uma lista imensa, coisas que eu nunca tinha parado para pensar, que eu falei, eu só reclamo e olha o tanto de coisa boa que eu não paro para ver. Mas é porque o meu foco tá naquilo que eu não tô gostando. Então, por isso que eu falo muito, assim, lá no meu Instagram tem até um planner, o planner 1% melhor, que é exatamente isso, é você focar em uma coisinha pequena que você pode fazer, um hábito pequeno, alguma coisa, e você focar naquilo de bom, entendeu? Aquilo que você tá no controle, aquilo que você pode melhorar. E, e é isso, eu acho que assim, no geral, a gente Só falou, isso. mas é só isso. É questão de perspectiva, né? Você entender que você pode, de pouquinho em pouquinho, ir mudando as coisas, né? E aceitar que você não é perfeita, que você precisa aprender, né? E que tudo bem você não acertar de primeira, que você vai ajustando. E tudo isso faz parte do nosso conjunto humano, né? E qual que é o nosso objetivo no fim das contas, né, Letícia? É a gente ser feliz ou a gente viver e seguir, sabe? Tipo, seguir o destino, né? Deixar o barco ir pela correnteza, sabe? Eu acho que a gente tem muito disso, de assumir o controle. É uma coisa que eu bato muito na tecla em terapia, de quem está no controle. A pergunta que eu mais faço, né? Se tem gente que está assistindo, que são meus clientes, assistindo a gente, ouvindo a gente. A pergunta que eu mais faço em sessão é: quem está no controle? Entende? Chegou uma hora que eu já começo assim, fulano, né? A pessoa tá lá, quem tá? Aí a pessoa já, entendeu? Eu não preciso nem terminar, porque a pessoa já acostumou que quem manda Sim. é ela.
E a gente tem que aceitar isso, assumir o risco disso, claro. Não é fácil. Mas assumir que a gente pode assumir o Pegar essa controle. responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente é condicionado à cabeça de criança. A gente sempre acha que alguém vai tomar as decisões pela gente, quando ficar difícil, alguém vai salvar. E não é assim. Eu percebi, eu aprendi isso da pior maneira, que as pessoas não vão te salvar, você tem que se salvar, você tem que se tomar o controle, parar de ser escravo da própria vida. Vítima? E sim, parar de se vitimizar, você tem que achar ali, cada pessoa é uma coisa. Ou você se vitimiza, ou então você está procurando alguém para te salvar, você está colocando a culpa em alguém. Enfim, o Transferindo. ponto é, você está no controle da sua vida. Se você não está, você pega esse controle e controle sua vida. Se você for adulto, já tá passando ali da hora. Você precisa pegar o controle da sua vida, senão daqui a pouco a vida continua passando do mesmo jeito, independente se você tá fazendo alguma coisa para melhorar ou não. Ô, Letícia, para a gente poder terminar o nosso papo, porque tá riquíssimo, né? A gente está falando e filosofando e falando de ciência e tudo. O seu perfil no Instagram, ele traz um monte de coisas, não só sobre você, sobre a sua experiência de vida, mas sobre as pesquisas que você faz, as leituras que você faz. Fala para o pessoal, primeiro, muito obrigado por você estar aqui hoje, e segundo, fala para as pessoas qual que é o seu perfil e o que que eles podem, como se você vai interagir, como que você interage lá com eles, por favor. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar participando. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E eu tô lá no Instagram, o meu Instagram é @LeticiaAmérico, com dois Underlines. underlines no final. E eu falo muito lá sobre hábitos, sobre neurociência, sobre tudo que eu aprendo. O objetivo do meu Instagram é eu aprender as coisas, porque eu gosto muito de ler, de estudar sobre essas coisas. É eu aplicar esse conhecimento de alguma forma. Então, eu mostro isso para as pessoas. Quem tem interesse, então, se você tem interesse em mudar de hábitos, sobre rotina, você pode entrar lá, pode me seguir, pode me mandar mensagem se você tiver com dificuldade de começar, não sabe por onde começar. Você pode me mandar mensagem lá que eu vou ficar super feliz de interagir com você. E eu também tenho um planner lá gratuito, que eu até falei aqui no meio da nossa conversa, que é um planner 1% melhor, ele é gratuito, você baixa, você pode usar ele no tablet, ou você pode usar, imprimir. E as pessoas gostam muito que ele é um planner, você tem um rastreador de hábitos lá. Então, se você quer começar um hábito, você vai riscando todos os dias e você vai conseguindo ver o seu progresso. Isso é uma coisa muito boa para quem está começando uma rotina nova e às vezes a gente não consegue ver o progresso, né? Mas quando você tá lá marcando o seu rastreadorzinho, você consegue ver ali, e isso vai dando uma motivação para você continuar. Mas é isso, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui, e é isso. É isso, gente. A gente vai encerrar o papo agora, porque daqui a pouco tem hipnose. Tá bom? Então, Já tô daqui a pouquinho. nervosa. Fica não, fica não. Daqui a pouquinho a gente volta, então, para continuar a nossa segunda fase da nossa conversa. Até já. O primeiro passo que a gente faz é você sentar confortável, estar tranquila e estar aberta a participar, né? Qual que é o pré-requisito da hipnose? É você estar disposto a participar, a fazer. E não é nada de Verdade. bizarro, divertido, engraçado. É sério, é uma experiência diferente, Sim. né? Então, eu vou fixar você na câmera agora, porque ninguém merece ficar vendo eu aqui falando, entendeu? A experiência é tua. Ixi, Maria. Relaxa. Lembra quando a gente fez a nossa primeira reunião, que a gente conversou, eu te pedi para colocar a mão na cabeça e Uhum. olhar para cima, e aí você comparar com a experiência de relaxar as pálpebras. Lembra disso? Sim, A gente lembro. vai começar por esse caminho, tá bom? Tá. Então, o primeiro que eu quero que você faça é você pôr a sua mão lá na sua cabeça, fechar seus olhos, e aí eu quero que você, com os olhos fechados, olhe para a palma da sua mão agora, sem mexer a cabeça. E que você sinta a tensão dos seus olhos e você tente abrir os olhos. É difícil, tem que fazer força, né? Pode pôr a mão para baixo. Um pouquinho, sim. Sente a tensão das suas pálpebras. Aí, quando você estiver pronta, só feche seus olhos.
Você mora em apartamento ou casa? Apartamento. Acima de você mora outra pessoa? Não, moro no topo. Você mora no topo. Ah, rooftop. Bom, você se lembra do seu ambiente? Da sala que você tá? Sim. Se eu te pedisse agora para, enquanto você vai deixando o seu corpo confortável na cadeira, você visualizar mentalmente o lugar que você tá, do tipo você olhando para frente agora e você me vendo, né, na tela. Você pode lembrar que ao seu lado esquerdo tem a porta, lembra de onde tem a janela. Eu gostaria que você fosse fazendo uma construção mental desse quarto que você está agora, da sala que você está. Você tem facilidade em visualizar? Uhum. Sim, é Beleza. bem fácil. Então, agora eu quero que você, a gente já começou a fazer o relaxamento dos pensamentos, né? A gente está no momento presente, você viu o seu quarto, sua sala, né? Eu gostaria agora que você lembrasse da tensão que você estava nos teus olhos agora há pouco, e que você movimente somente os olhos fechados para os lados, para você sentir a pálpebra fechada, para baixo, lá para cima, como se você pudesse ver o teto agora. Vai, aí você para e relaxa. Sentiu as pálpebras, não sentiu? Uhum. Eu gostaria agora que você relaxasse elas e relaxe mesmo, do tipo, vai pondo um peso nela, vai deixando ela bem suavemente fechada, mas fechada, imaginando que você possa relaxar elas, né, ao ponto delas não abrirem. A gente já fez essa experiência antes, né? Então lembra disso, de como é você desligar os seus olhos e deixar eles fechados, porque a gente vai trabalhar agora somente com os olhos da imaginação, não mais com os olhos físicos. Então vamos desligá-los agora. E quando você tiver certeza que você desligou, eu quero que você faça um teste e você não abra, mas só teste quando você tiver certeza que não abre. Tá muito bom. Uhum. Divertido, né? Essa experiência de não Sim. abrir. Mas pensa que você está relaxando. Então você desligou os olhos, não é porque você vai ficar com eles colados para sempre e nunca mais vai abrir. Você desligou eles agora porque você vai diminuir o estímulo. A gente vai deixar eles agora descansando para ativar os olhos lá de dentro. A gente vai enxergar muito além do que os olhos da carne veem. E desliga, vai relevando esse relaxamento das pálpebras para o resto do seu rosto. Sente a musculatura das suas bochechas, do seu nariz, e deixa a respiração automática acontecendo. E ela vai diminuindo o ritmo conforme você vai relaxando. E você, como uma pessoa que medita, certamente você já tem noção de como é a respiração tranquila, fluida, né? Deixa o ar entrar e sair normalmente, sem esforço. E agora, Letícia, a gente vai relaxar a musculatura do seu queixo, do seu maxilar. Eu gostaria que você sentisse os seus dentes tocando, né? A boca está fechada, mas que você soltasse um pouquinho e não deixasse eles se tocando. E você relaxe a sua língua também, deixa ela acomodada na parte de baixo. Isso. E deixa a respiração fluindo, tranquila. Vá soltando a musculatura do seu rosto e vá deixando o seu corpo acomodado na cadeira em que você está, que é uma cadeira certamente bem confortável. Sim. Então, vai sentindo o seu corpo sentado. Antes de mais nada, é uma forma da gente fazer um exercício de presença, sabe? Então, sente o seu corpo acomodado. E nota que você pode, assim como você está me entregando por um tempo a sua atenção, especialmente auditiva, entrega para a cadeira o seu corpo. Permita que ela faça o trabalho dela de te receber. E deixe o seu corpo tranquilo, recostado, a coluna apoiada. E conforme você vai notando em que pontos do seu corpo a cadeira toca, você vai relaxando esses pontos. Então, relaxa os seus ombros, sua nuca, sua cintura, seu quadril, as suas pernas. Eleva a sua atenção agora
para as extremidades do seu corpo, para suas mãos e para os seus pés. Provavelmente você está de sapatos ou de meias. Então, sinta o seu pé onde ele está. Tô de pantufa. Ah, que beleza. Mais confortável que isso, impossível, né? Então, sente a pantufa. Se for necessário, mexe para cima e baixo os dedos dos pés e sente o toque da pantufa na sua pele. Vai sentindo esse conforto. E agora, sente as suas mãos. Deixa as palmas para baixo, em cima da perna, e sente com os seus dedos o tecido da sua calça. Eita, tem gente que vai para Nárnia mesmo, né? Você é livre para você abrir os seus olhos quando você quiser, mas eu gostaria que você ficasse mais um pouquinho para a gente poder finalizar. Então, respira tranquilo. Eu vou fazer um instante de silêncio. Eu gostaria que você deixasse esse silêncio perdurar e essa calma te levar para um relaxamento mais tranquilo, mais profundo. E você possa assimilar o que a gente fez agora, tá bom? Eu não vou embora, eu vou ficar bem aqui, eu só vou fazer silêncio. Então, fui. Meu Deus. Parece que eu tava em outro mundo. O que você achou da experiência? Eu achei interessante. Você acha que foi Achei mentira ou foi interessante. verdade? Eu não sei, porque é uma coisa muito diferente. Você não consegue meio que distinguir. Como que se diz? O quanto você imaginou e o quanto foi eu que eu Sim, induzi a tudo que eu imaginar. imaginava ficava. Tudo que eu imaginava aparecia de uma forma muito real. Tudo que eu pensava, tudo que você falava. E quando você falava, imagina uma coisa, eu já tinha uma memória exata. E você Já estava vinha sempre aquela antes, não memória. estava? Do tipo, falou assim, daqui a Sim. pouco eu quero que você veja o resto do lugar. Você já estava no Sim, lugar, não eu já estava? estava vendo tudo, eu já estava sentindo o cheiro, já estava tudo. Sabe o que é interessante? Você fez isso relaxando, mas você não teve um relaxamento letárgico. Isso pode ser porque você estava ansiosa, no bom sentido, pela experiência, de estar Sim, aqui, de acho estar que sim. consciente e não falar assim, ah, ele vai controlar. Isso é certo, porque eu, pela minha experiência é o que estava acontecendo, mas ao mesmo Sim. tempo, lá dentro, você foi soltando e foi fluindo. Até que chegou um ponto que não fazia mais diferença se você estava relaxado ou não. A experiência estava acontecendo. E o seu Foi. sorriso é muito legal. Você tava com um sorriso assim, sabe? Foi uma experiência boa, pelo menos, né? Ah, sim, não, foi boa, não foi nenhum momento foi ruim, nenhum Que bom, momento. que bom. Mas a gente também trabalhou coisas boas, né? A gente trabalhou um lugar seguro, trabalhou é, essa coisa lúdica da bola aqui no ombro. É muito terapêutico. Qual é o princípio disso? É você ressignificar? É o É, quê? é. E você ressignificou, Sim. porque você trouxe as informações, entendeu? E por mais que você tava meio descrente, rindo até às vezes, né, do que estava Sim, acontecendo, aquela. Tem uma fase que eu comecei. mas o meu tom é irônico, eu rio mesmo, eu faço piada, porque é uma forma de você se soltar também, você relaxar, né, e ter uma experiência agradável, Sim, eu entendeu? fiquei bem relaxada, não fiquei. E eu fiquei aberta à experiência, eu não fiquei, tipo, tentando, Julgar, né? sabe? Sim, é. Como você Sim, se foi muito sente? legal. Tá relaxada? Relaxada, acho que eu tô pronto para dormir. Acho que agora o café acabou, é feito. Ai, ai. Essa Sim, parte vai ser muito legal. da experiência é divertida, né? Eu vou te mandar o vídeo, você assiste, e aí você julga, tá? Tá bom, vou me A, no- julgar. a minha proposta, independente do que vai acontecer com essa parte, tá? Da nossa história. O que aconteceu Uhum. primeiro, eu vou editar, provavelmente eu vou dividir em duas partes e vou lançar na mesma Durou semana, quanto tempo? 1h20. 1h20, aham. Mas a nossa conversa está com 2h40 já. Oh my God.
Você percebeu a hipnose? Você percebeu o tempo que durou? Nós Não. ficamos 40 minutos, mais ou menos. Parece que Nossa, foi 2 minutos, não parece? parece que foi 5 minutos. É. E é óbvio que eu não fiz nenhum gatilho, não pus nenhuma coisa do tipo para você dormir ou relaxar. Foi tudo fluente, foi natural. Essa seria a hipnose Hum, conversacional. A gente faz uma conversa, uma interação, e você vai fluindo, relaxa, e você vai notar quando você vê o vídeo que você relaxou, porque a tua musculatura aparenta isso. Mas o teu sim. processo aqui está super ativo. Mas isso aí acessa o subconsciente? Da onde que vem essas coisas que eu falei, que eu não... Ó, Que eu a gente... falei... Pode falar, pode perguntar. Não, sim, você já entendeu. É que eu ia explicar, mas você já entendeu. Ó, eu não creio em subconsciente, tá bom? Para mim Hum, existe consciente e inconsciente, tá bom? Essa é a minha concepção terapêutica. O aham. subconsciente é uma forma de entender essa conexão. Quando você relaxa e você entra no estado de hipnose, que seria aquele estado mais aberto, quando você aceita a experiência, sabe? Sim. Você abre as barreiras. Algumas pessoas falam que isso se chama fator crítico, mas isso não é fator crítico, isso é simplesmente a sua atenção. Você trouxe a sua atenção para você. E aí fica muito mais fácil. Se eu pedisse para você ver a Letícia bebê, você via. Se eu falasse para você voltar para o útero da sua mãe, você voltava. Sim, tudo que você falava. E aí aquela hora eu vi que era eu, mas era eu meio esquisitinha, assim, uma coisa meio esquisita, e não sei. Então, mas isso é uma projeção tua. Muito provavelmente você não enxerga. Olha, aí vai da minha visão terapêutica, tá bom? Agora eu vou contar o meu segredo, minha capa do mago vai embora, né? Mas tudo bem. Ah, Aqui podemos, né? acaba do mar. É, eu entendo que como você se viu e você se projetou e você estava num lugar em que as pessoas costumam sentir o peso da vida, da responsabilidade, né? E Sim, você é está um numa fase peso, de é muito troca. cômodo, sim. Como está seu ombro, se você mexer? Eu tô sentindo, não tá doendo, mas parece como se tivesse uma coisa cicatrizando, uma coisa meio sensível, assim. Para quem não Bem. acredita em hipnose ou não tinha a crença antes, você está bem ligado ainda no negócio. Nós fizemos uma cirurgia, você cortou um pedaço de você, está te incomodando. Mas sabe qual que é o Sim, negócio? eu não sei se é, sei lá, mas eu tô Não é, ó. sentindo. Se eu estalar meu dedo, acontece alguma coisa para você? Ó, Não. se eu te disser que você vai sentir menos dor no ombro, você acredita em mim? Acredito, mas desconfio. Se eu disser para você que eu vou guardar sua dor na minha mão aqui, ó, vou fazer assim, ó, e você não vai sentir mais dor, você acredita em mim? Sim. Mexe o ombro, Sim, eu ainda tô sentindo, mas bem pouco, bem menos. né? Então, é porque Sim. você ainda está em transe. Eu acho que foi da academia de ontem, eu associei com isso. Então, mas a sensação de cicatrização foi embora, não foi? Sim. Então, olha o que eu vou fazer com ela, ó. Adeus. Adiós. Entendeu? Sim. Isso chama rapport. A sua Rapor. confiança em mim, a sua conexão comigo como terapeuta, terapeuta, tá bom? Já me assumi Uhum. terapeuta seu, mas não é isso, é Sim, forma de falar, é forma de sim. expressão. A gente criou uma conexão, você confiou em mim o suficiente para eu te conduzir no processo. Então, você ainda está no processo. Hum, Então, e se você fizer assim, ó, vai ficar só dor física. A sensação de cicatriz vai embora. Você ainda está em hipnose agora, Ai, entende? dura Ele quanto dura tempo? o tempo que a gente tiver aqui conversando. Mas é Hum. porque você está nesse estado mais aberto. Mas qual a diferença do estado hipnótico para o estado consciente, para o O estado estado hipnótico, não ele é um hipnótico? estado dissociativo. Então, a tua percepção de realidade muda. Tempo, espaço mudam, sensações do corpo mudam. Por exemplo, nesse momento, eu estou me aproveitando de você ainda estar aberta à hipnose. Eu vou fechar, tá bom? Antes de terminar, eu vou fechar e vai acabar isso.
Mas Uhum. o que aconteceu? Quando você abriu os olhos e saiu do seu estado profundo lá de relaxamento, você quebrou a dissociação. O teu cérebro voltou para a percepção normal. Mas eu Hum. ainda sou uma figura hipnótica, entendeu? Ah, entendi. Então, a É minha meio que uma presença aqui é um associação. gatilho. Exatamente isso. Hum, Exatamente uma isso. associação. Exatamente. Entendi, faz sentido. E durante o seu estado dissociativo, você permite, porque você tira a atenção do resto. Se eu te perguntasse se tinha algum cachorro latindo, se estava ventando, você não ia notar. Mas não é porque eu te induzi a isso. Você foi focando a sua atenção no meio um funil, sabe? Você foi Uhum. fazendo um funil de atenção. Você foi tirando a atenção do redor, do corpo. Talvez num ponto do relaxamento você nem sentisse o corpo mais. Se estivesse tão focado em ver o balão, em ver o céu, em experimentar as sensações, que o seu corpo físico estava presente, mas ele não estava chamando sua atenção, entende? Sim, O sim, jogo entendi. terapêutico com hipnose é esse. Só que eu no caso, eu uso isso para você fazer sozinha a associação. Porque a partir do momento que eu te falo, veja isso, eu estou te pondo a minha crença, entende? Então você Hum, viu a bolinha, você aí já viu o é tipo Pokémon. uma. ah, É uma como é que se indução, né, fala? Letícia? É um processo de indução. Eu estou te induzindo a acreditar numa coisa, né? Eu estou Sim. poluindo a sua percepção. Não é tipo a minha percepção puramente minha. Exato. E nem a minha é puramente minha, é tipo condicionada. Todo mundo tá condicionado de uma forma, assim. Sim, sim. E o senso comum diz que os pés nos levam aos lugares, certo? É o Sim. nosso transporte. Quando você desconfia da sua força, da sua capacidade de se deslocar, e aí já é metaforicamente falando, os seus pés doem. É uma forma de somatizar. E se você tivesse Uhum. alguma falta de confiança, olha que louco, hein? Não é falta de confiança. Porque toda a sua troca de trabalho foi baseada em confiança, não foi? Que você estaria pronta para trocar de nível? Uhum. Estou explodindo a sua cabeça, né? Sim, mas é muito legal saber sobre isso, é muito legal. Eu te ensino hipnose, é que eu te ensino, eu te ensino. Eu tô gostando, acho que eu vou ser uma terapeuta, acho que eu quero ser terapeuta agora. Você vai ser minha primeira aluna? Mentira, você já tive alunos já. Sim. Mas todo o lance é baseado na tua forma de encarar as situações. Então, você não sentiu seus pés com problema. Pelo contrário, sempre que eu me referi às suas pernas, veio a ideia de firmeza. Mas você comprou a ideia do scanner, certo? Você Uhum. entendeu que aquilo podia ser feito. E quando você achou um negócio nas suas costas, foi para mim muito claro que quando vem no ombro alguma coisa, é um peso, um fardo, uma responsabilidade. Aí é uma leitura minha, né? E Sim. aí eu entendi que era. Me fala se você se sente melhor. Sim, eu me sinto melhor. Eu consigo perceber, tipo, pontos, assim, que estão pesados no corpo quando eu faço meditação, quando faz aquelas aulas de body scan, que vocês Uhum, fazem um escaneamento sim, corporal, e eu consigo sentir os pontos que estão tensos, tipo, o ponto que eu tô carregando muita energia, tipo, quadril carrega muita energia, aqui também. sim, são pontos de equilíbrio, E, né? e tem yoga, poses de yoga que ajuda a aliviar os pontos, esses pontos, né, energéticos, assim, de muita tensão. Você já E eu viu consigo pessoas ver a diferença. que transpiram muito nas mãos, por exemplo, nos pés? Quando a pessoa faz uma sessão de hipnose, geralmente antes de começar, ela está ansiosa e transpira. Quando acaba, está seca. E aí você percebe se é uma disfunção de glândula, se é uma sudorese provocada por um problema hormonal, por exemplo, Sim. ou se aquele momento lá que a gente gerou, eu provoquei dose de ocitocina em você, usando a sua imaginação, percebe? Uhum. E tem pessoas que terminam a sessão cansadas, Eu tô meio com preguiça, assim, sei lá, né? uma preguiça. Vamos fazer uma coisa? Vamos fechar essa percepção? Sim? Tira o óculos então, por favor. Hum? Rendeu tanto, né? Sim, rendeu muito e passou muito rápido a hora. Passou rápido mesmo. Passou rápido mesmo. Bom, caso você, ao longo do dia, sinta alguma coisa diferente,
que pode acontecer, né? A gente foi explorando, então pode ser que você sinta, pense. A dor tá te sentindo alguma coisa aqui? Não. Não, né? Tô sentindo só, tipo, um pouquinho de dor muscular, mas é por causa da Sim, academia. Agora eu consigo diferenciar. que bom. Que bom. Mas eu posso sentir o quê? Assim, tipo, o Nada, quê? às vezes você pode, por exemplo, lembrar da imagem da orquídea, você pode Hum, lembrar da coisa aqui do ombro, coisas assim. Às vezes as pessoas sonham. Já aconteceu da pessoa sonhar com o lugar que ela visitou, por exemplo. hum, Acontece. Ou a pessoa lembrar de alguma coisa que aconteceu, mas é uma coisa, não é nada ruim, tá? Não é nada traumático. Do tipo, você sim, viu um dia, não viu? Você trouxe do seu sim, Google mental lá uma paisagem, não trouxe? Aquilo foi sim. um dia, aconteceu alguma coisa ali naquele dia. Talvez você possa se lembrar disso. Se você estava com seu marido, ou com a sua família, ou se foi na Europa, ou se foi no Brasil, percebe? A gente Uhum, pode espontaneamente trazer isso, né? Pode acontecer. E é isso que eu hum. falo. Se você perceber alguma coisa assim, você me fala. Sim, não, eu te falo sim. Mas a tendência é que você não tenha nenhuma experiência negativa, porque a gente não fez nada traumático, não Sim. explorou nenhuma memória ruim, entendeu? Não, sim, todas as coisas foram só coisas boas, não veio nenhum momento coisa ruim. Brigadão, viu? Tá bom, obrigada a você, foi muito bom. Foi ótimo. Então te cuida, a Você gente me se fala. avisa quando sair o Então, podcast ele que eu vai quero sair, a mostrar para. previsão é que ele saia não nessa segunda que vem agora, na outra. Então não é Uhum, dia 15, que dia? 21? Sei lá, algo assim. 20 ou 21. É na tá. segunda-feira. Eu tô lançando os novos episódios toda segunda. Ah, tá bom. Não, quando Então lançar, eu o vou teu vai mandar ser. para as meninas lá do meu Instagram. Tá bom. Beleza. Tá bom, então. Muito obrigada. Tenha um bom dia Você aí. também. Te cuida. Obrigada, tchau. Tchau.